primeiro, queria agradecer a presença de todos aqui, em nome da professora Vládia Pompeu, que é a organizadora do nosso grupo de leitura, do nosso clube de leitura, e nós iniciamos a nossa programação aqui ao lado dos professores Flávio Roman, da professora Marilene Matos, e dos componentes do nosso clube de leitura, o Alexandre, a Camila, o Júlio, Mamed, Heloísa e Jonathan. Os demais estão chegando ainda aí. Como nós vamos tratar nessa nova programação agora do segundo semestre? No primeiro semestre, nós tivemos aqui, professor Flávio Nunes, o livro do professor Rodrigo Valgas, Direito Administrativo do Medo. Foi o objeto de nosso estudo ao longo do primeiro semestre. E agora nós, dentro desses degraus da vida, nós estamos evoluindo e temos agora a presença de Vossa Excelência no estudo de uma obra que é um clássico do direito administrativo sancionador, que é o resultado da sua pesquisa de mestrado, que teve agora o lançamento de uma nova edição, Sanções Disciplinares, o alcance do controle jurisdicional. A segunda edição nós fizemos o lançamento aqui pelo IDP, contamos também com sua participação, foi um lançamento muito, muito legal, muito bacana, muito interessante. E o nosso clube de leitura decidiu fazer esse convite para que, no início dos nossos trabalhos, nós pudéssemos ouvi-lo por alguns minutinhos, pelo tempo que você achar mais pertinente. Para a gente tê-lo aqui é uma honra, queria agradecer demais ter aceitado o nosso convite e dizer que, a partir de hoje, nós iniciamos essa programação de estudá-lo, de estudar aquilo que você pensa, aquilo que você escreve, e provavelmente vamos repetir esse mesmo convite ao final da nossa leitura de cada um dos capítulos de seu livro. Agradecendo a sua presença aqui, passo a palavra para que você possa conversar um pouco com a gente, falar um pouco sobre a obra, sobre o livro, sobre a pesquisa, disso que virou o objeto do nosso clube de leitura. Bem, bom dia a todos. Obrigado, querido amigo Antônio Rodrigo Machado. Em nome de quem eu quero agradecer ao IDP e a todos que organizaram este evento e essa pesquisa, vamos dizer assim, por meio da leitura da minha obra. É uma honra para mim. É muito legal a gente poder produzir um texto, uma pesquisa e saber que a gente vai contar com a crítica, com a inquietação dos leitores, né? E especialmente alunos do IDP. Enfim, eu estou muito feliz com o convite, muito feliz com a escolha, com essa honraria. Para mim é uma grande honra mesmo. Muitíssimo obrigado. Eu acho que esse é resultado muito da nossa amizade, mas tudo bem, eu vou fingir que é pela obra mesmo. Quero cumprimentar. Se me permite, Flávio, se me permite, fazendo um parênteses aqui, foi algo muito bem coletivo, de verdade. O professor Flávio, obrigado, a professora Marilene Matos, a professora Vládia e nós fizemos um debate sobre vários livros que poderiam ser esse segundo livro, e o seu livro foi o escolhido exatamente porque nós queríamos tanto entrar numa obra importante para o direito administrativo sancionador, como também levar em consideração alguém que é da nossa casa, da nossa instituição, que a gente teria proximidade de fazer essa troca de experiência. Então, foi de fato assim, uma decisão bem coletiva, bem bacana. Obrigado, querido. E coletiva de amigos, porque a Marilene também e o Flávio são queridos amigos. É bom revê-lo, Flávio. Marilene também, enfim. A Alexandre não conhecia. Prazer contar aí com a presença de todos. Bom, para falar um pouquinho, eu acho que será mais interessante mesmo o meu retorno aqui ao final, quando todos terão lido o livro, e aí eu vou ficar bem curioso para ouvi-los, mais do que para falar, para ouvir a impressão de todos e as inquietações que surgiram. Isso será muito gratificante para mim, esse feedback ao final aí dessa empreitada, né, desse grupo de estudo. Mas eu poderia colocar algumas questões aqui só para contextualizá-los, né? Eu gosto de dizer como é que essa pesquisa surgiu, né? Essa pesquisa surge de uma experiência profissional minha, foi o primeiro cliente que eu tive na vida, que foi no escritório de advocacia lá em Minas, quando um fiscal do INSS, tinha sido aberto um processo disciplinar contra ele, e eu fui contratado à época para
a advogar no processo disciplinar, e nós conseguimos fazer uma robusta prova de que, embora ele tenha sido durante pouco período, 7 meses, sócio-gerente de uma empresa privada, uma empresa, né, da familiar dele, ele era cotista e constou como sócio-gerente por 7 meses, até que se deu conta da irregularidade e voltou a ser sócio cotista, mas aí houve uma denúncia, ele brigou com o vizinho denunciou ele no INSS, abriram um PAD, e aí veio a discussão, olha, cara crachá, né, tá aqui no estatuto, sócio-gerente e tal, e não pode ser sócio-gerente, demissão e tal, e a gente conseguiu demonstrar uma série de circunstâncias que revelavam, no mínimo, que pela proporcionalidade deveria ser no máximo uma suspensão, mas jamais uma demissão. Isso se não tivesse que se reconhecer a própria inocência dele, porque nós demonstramos que, a despeito de formalmente lá, materialmente, ele não tinha praticado nenhum ato de gerência. A comissão disciplinar chegou à conclusão de que era um caso para a suspensão e não demissão, muito embora pudesse a literalidade da 8.112 levar à conclusão da demissão, já que ser sócio-gerente leva à demissão, né? Cara crachá seria mais ou menos isso, se fechassem os olhos para o artigo 128 da 8.112, que fala da proporcionalidade, mas conseguimos esse maravilhoso sucesso de uma comissão disciplinar reconhecer isso num caso assim, mas quando chegou lá para o ministro decidir, porque essa decisão é do ministro, a assessoria do ministro, então, não acolhe o parecer da comissão e aplica a demissão, dizendo, não, foi sócio-gerente, acabou. Ajuizamos a ação do judiciário, o judiciário entendeu no primeiro momento, não, isso aqui é discricionário, não foi dado o devido processo, está tudo lindo, e por que tem que mexer nisso? E aí eu fiquei chocado. E eu acho que aqui está a primeira provocação que faço a todos aqueles do direito e que pretendem pesquisar, fazer alguma pesquisa, e na devida proporção até mesmo escrever qualquer coisa, até um artigo. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que nos choca, que nos coloca em estado de arrepio. Eu acho que esse é um bom passo para provocar alguém para pesquisa. Busque alguma coisa que te cause um desconforto, não é? Busque alguma coisa assim, te cause um mal-estar. Eu acho que esse é o ponto para a gente conseguir delimitar um problema de pesquisa, né? E qual era o meu mal-estar? Mas se a Constituição fala que a jurisdição é una, que lesão a direito é o judiciário, como é que eu posso, o judiciário, poder se eximir dessa responsabilidade e dizer, não, aqui eu tenho uma reserva da administração, uma discricionariedade administrativa nesse âmbito, se o tema aqui é de imposição de sanção, e imposição de sanção é algo que me parece absolutamente vinculado e não discricionário na pegada da discricionariedade administrativa. Não estou falando de discricionariedade na valoração de prova do processo civil, estou falando de discricionariedade administrativa que blindaria o controle jurisdicional em alguma medida. Quer dizer, como é que pode isso? Tem um trem errado. E aí vem a pergunta, né, qual que é a extensão do controle jurisdicional a propósito da sanção disciplinar à luz da discricionariedade administrativa. Então, a partir de um choque, de uma inquietação, de mal-estar, eu lanço uma pergunta, né? Existe mesmo discricionariedade? Qual que é a extensão? Até onde o judiciário pode ir ao revisitar uma matéria da administração pública? Vejam que, embora a gente esteja falando aqui de direito sancionador, disciplinar, a gente tem questões aqui do direito administrativo que se aplicam a todo, o que é discricionariedade, né, o papel do judiciário diante de uma suposta decisão com competência discricionariedade nela embutida, enfim, uma série de temas interessantes que eu acho que pode realmente suscitar e aplicar até em outras esferas, né, como raciocínio. Então, delimitada a pergunta, eu fiquei me pensando, bom, mas aí alguém precisa me ajudar, esse alguém eu estou pessoalizando, mas não é o caso. Qual é a lente que vai me ajudar a enxergar e a olhar para esse problema? Não é? Qual é essa lente aqui que eu vou colocar ela e vai me ajudar a enxergar e vai ficar mais claro o problema? É isso que eu chamo de referencial teórico. Assim, qual é a lanterninha no quarto escuro que eu vou entrar com ela e ela vai iluminar para eu não cair
muito embora eu tenha que ter a consciência de que ela ilumina, mas ela escurece, porque ela não consegue ver tudo e tem uma série de coisas que a gente não enxerga. Portanto, não é imaginar que um referencial teórico, que essa lanterna possa ser algo que nos livre do problema. Não. Tenha cuidado também com o seu referencial teórico, não perca a sua criticidade em função de tê-lo descoberto, não é? Acho que isso é muito importante. E aí, esse referencial teórico, aí, gente, é isso, a gente tem que interagir, a gente tem que conversar, aí é a coisa da aula, de participar de aula, de ler outras coisas, até você sentir, assim, essa empatia com a doutrina, com esse olhar, com aquela coisa de você vai experimentando os óculos e vendo esse aqui ficou bom. Tem uma coisa que refoge um pouco tanto a racionalidade, tem uma certa empatia desse encontro, eu diria. E isso aconteceu, é claro que isso, estou dizendo aqui uma brincadeira, a coisa é no campo da racionalidade, evidente, mas e eu tive isso com uma teoria chamada teoria da adequabilidade normativa, de Klaus Ginter. Eu tive contato com esse autor num livro, são cadernos de doutrina alemã, e aí tinha um artigo dele, e aí eu estava fazendo umas disciplinas do Menelik, de Carvalho Neto, agora aqui na UNB, mas era o FMG também, e aí aquela coisa, mas comecei a ir por outras coisas que não tinham nada a ver com o direito administrativo clássico. Aí fui para uma pegada da filosofia, da hermenêutica, de outras discussões, saí daquele campo restrito da minha predileção, que é o direito administrativo, e esse criminalista da escola de Frankfurt me trouxe essa teoria da adequabilidade normativa que eu achei que era a lente que eu precisava para lidar com esse tema, né, especialmente com a função da administração pública discricionária ou vinculada, essa atividade delas. E ele coloca que há duas formas são dois discursos, né, dois momentos de interpretação do direito que devem ser observados pelo operador, que é o momento de validação da norma e o momento de aplicação da norma. Quando completa o ciclo é que eu poderia, então, ter uma leitura do direito aplicado a um caso concreto. E esse juízo de validação ele não se confunde com o de aplicação. A validação está no plano da abstração, da criação da norma, de você imaginar em situações ordinárias qual que é a solução que o legislador vai encontrar, que a norma, que a regra, que o direito em abstrato vai encontrar para um problema uniforme em que você tente, na abstração, imaginar qual é a solução para ele. E ao imaginar a solução para ele, que é quando se concretiza e se consolida a norma na sua abstração e generalidade, evidentemente, ela não pode per si ser inválida, ela não pode per si ser inconstitucional. Por isso que ela passa por um juízo de validação normativa no âmbito do discurso abstrato mesmo. E superado isso, ou seja, ditada a lei ou a norma posta, passada por esse juízo de validação, eu tenho o desafio da vida, que são os acontecimentos, as nuances, o caso concreto. E aí o caso concreto, as nuances é que vão atrair a disputa normativa em abstrato para saber é essa norma ou aquela. Eu aplico o artigo que fala que ser sócio-gerente é demissão, ou eu levo em consideração o artigo 128, que fala que ao aplicar as sanções deve-se levar em conta os antecedentes, isso. Na leitura do ministro, esse 128 não fazia parte do raciocínio. Na leitura que defendia, fazia parte indispensável do raciocínio. Ou seja, por aquilo que eu descrevi num discurso de aplicação normativa da vida, no devido processo, seja administrativo ou judicial, por aquilo colocado, eu tentei demonstrar que se aplicava o artigo 128 e não apenas o outro. Eu não estava ali dizendo de uma inconstitucionalidade do artigo tal que diz que ser sócio-gerente deve ser demissão. Isso é um discurso de validação que não era o caso. Eu já estava diante do caso concreto, não estava diante de uma situação abstrata, uniforme, não. Eu já estava diante de um caso da vida em que eu tenho um regime jurídico posto e as nuances daquele caso iriam proporcionar uma pretensão argumentativa minha em direção à aplicação, naquele caso concreto, de uma norma adequada, daí teoria de adequabilidade normativa, do artigo 128, por exemplo, e não apenas e tão somente uma literalidade do artigo que dizia ser sócio-gerente e demissão.
Só para dar um exemplo de como é que... E essa forma, esse raciocínio do Ginter, do Klaus Ginter, né, esse autor alemão, falou, pá, eu vou por aqui, eu vou olhar para esse problema por aí. E claro que para desenvolver o problema ao longo do texto, vocês vão ver que eu falo do princípio da culpabilidade, de vários princípios, comento a jurisprudência do STJ, que acolheu, para minha felicidade, eu era assessor no STJ, quando então tinha defendido a dissertação de mestrado, época que éramos colegas, Flávio, lá, né, no tribunal, e aí o ministro Fischer gostou da ideia e levou esse tema, e levou essa discussão para revisitar a jurisprudência, porque a jurisprudência consolidava a ideia de que haveria discricionariedade na atividade disciplinar. E partindo desse pressuposto, o controle jurisdicional sempre ficava limitado, sempre passou a ser uma exceção, só no caso mesmo de absurdos, e aí saber o que é absurdo só Deus sabe, né, o que é um absurdo, né, que se fazia uma revisão. Fora disso, não é comigo, não. Isso aí é coisa da administração pública e suas prerrogativas, isso não é problema meu, não, é lá com eles. E aí o ministro Fischer foi e deu um voto maravilhoso, modéstia às favas, e foi legal, porque gerou um debate, consolidou o diabo do negócio lá, que é o precedente que eu comento aqui em um dos artigos, e eu fiquei numa alegria danada, até então que o STJ muda o seu regimento e muda a competência de suas sessões, e a primeira sessão deixa de julgar o processo de servidor público, fica só no penal, passa para outra, e passa um tempo, a primeira sessão volta a aplicar a jurisprudência antecedente do ministro Félix Fischer, como se ela nunca tivesse existido. O Tribunal da Cidadania, criado para uniformizar a jurisprudência, é um raciocínio quase que de negação a si mesmo, né? Se nega a dialogar, e eu já denunciei isso várias vezes, já falei, já escrevi, é claro que já fiz até palestra dentro do STJ, é isso. Aí o problema volta, olha o diabo do problema voltou. O problema volta e eu estou aqui na segunda edição, tentando novamente provocar esse debate para ver se eventualmente eu deixei de enxergar algo, porque essa hipótese, se o STJ fecha os olhos para si mesmo, eu não vou fazê-lo e eu acho que nenhum pesquisador deve fazê-lo. A ideia de que a gente está errado ou pode estar errado é uma ideia que deve nos perseguir, claro. E é na interação com o outro, olhar com o outro, que a gente vai descobrir se é isso mesmo ou não, e em que medida eu posso e a gente pode evoluir no pensamento jurídico. Fique, então, essa provocação, esperando que vocês tenham uma boa leitura, uma boa reflexão sobre esses pontos, e quem sabe a gente volta a falar mais adiante para eu aprender com os senhores muito mais do que poder ensinar qualquer coisa. Muitíssimo obrigado, viu, a todos aí pela escolha do livro, pela disposição em lê-lo, é uma honra para mim. Amigo, muito obrigado, era isso que a gente queria ouvir mesmo, era que você pudesse dividir com a gente um pouco das suas inquietações que movimentaram, que representam, na verdade, o combustível para a escrita, e queria passar a palavra aos professores, especialmente o professor Flávio e a professora Marilene, para fazer considerações e a gente retomar o nosso curso. Professor Flávio. Bom dia a todos. Obrigado, Flávio, pelas considerações iniciais, por prestigiar aí o nosso clube de leitura. Foi uma oportunidade muito bacana que a gente tentou aproximar os administrativistas do IDP, né? Eu falo que em Brasília todo mundo é meio administrativista, né? Porque todo mundo tem relacionamentos diretos com a administração, né? Dar aula de direito administrativo é quase um ato de petulância, né? Todo mundo entende um pouquinho de direito administrativo, e a gente queria, por meio do clube de leitura, tirar os alunos de uma leitura relativamente confortável, que são os textos de manuais, que ficam em abstrações que, por vezes, o aluno não percebe a aplicabilidade disso. E aí, assim, a gente ganha um contexto agora com as suas palavras iniciais muito interessante, ou seja, o livro sai de uma percepção de injustiça num caso concreto, né? E quando você fazia as suas colocações, a gente percebia muito passava a mensagem do professor Edos Grau: o direito não se interpreta em tiras, né? Você só pega um pedacinho de uma norma e o pedacinho de outra norma
E é isso que eu vou aplicar, é para que o caso se resolve com isso. E agora, o seu texto, aqui eu estou perto do aeroporto, de vez em quando passa um aviãozinho, né? Ou um aviãozão. Né? E agora, com a lei de introdução a normas do direito brasileiro, ganha ainda um reforço argumentativo. Então, tenho certeza que os alunos vão ganhar muito com a leitura do texto, vão se aprimorar e tendo a oportunidade, ao final ainda, de discutir o tema com o próprio autor. Confesso que eu estou bastante desafiado também pela leitura, principalmente porque tenho uma visão bastante diferente da sua sobre os conceitos indeterminados, né? Então, acho que eu sempre falo para meus alunos, os textos que mais nos desafiam são os autores com os quais a gente não concorda. São eles que fazem a gente evoluir, repensar, reformular os argumentos, né? Então, para mim, vai ser um privilégio fazer essa leitura junto com os alunos e, ao final, poder discutir com todos vocês. Então, só tenho a agradecer aí pela integração que o IDP oferece de discutir isso com os alunos, com o professor Antônio Rodrigo, com a professora Marilena, com a professora Vládia e com você também, que também é da casa. Vai ser, com certeza, uma proposta em que todos vamos ganhar, com certeza. Obrigado, Rodrigo. Legal, Flávio. Eu também, a sua obra também, você sabe que eu já até te pedi ela uma vez em PDF. Você lembra? Você está me devendo uma história em relação a ela ainda. É verdade. Enfim, vai ser legal a nossa troca. E só uma observação, para aqueles que não forem suficiente a leitura do primeiro capítulo para compreender bem o meu pensamento sobre o referencial teórico, aí eu tenho o primeiro capítulo também da minha tese de doutorado, que é do poder de polícia, eu desenvolvo isso um pouco. Pode ser também que uma coisa seja complementar à outra em alguma medida. Mas também as minhas referências de artigos... O livro de poder de polícia está mais atual ainda, porque o caso BH Trans foi julgado agora, né? Então a discussão sobre... eu tenho a oportunidade de dar aula sobre regulação e poder de polícia, então o seu livro sobre poder de polícia do professor Gustavo Binemboim são duas obras assim, que são referenciais teóricos mesmo, assim, que muito legal, utilizam. Obrigado. Professora Marilene? Vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer estar nessa segunda edição do Clube da Leitura. O primeiro nos proporcionou encontros maravilhosos, reflexões maravilhosas. E agora esse vem, como disse o professor Antônio Rodrigo, como uma evolução do primeiro encontro. Está deixando a gente já, professor Flávio Unes, é um prazer tê-lo aqui. Eu admiro muito o seu trabalho, acompanho. E o desafio está lançado, ele já deu a introdução para a gente da inquietação dele, e aqui a gente tem uma visão na prática de alguém que rompeu, né, de certa forma rompeu e por um tempo conseguiu um resultado concreto de uma posição que já vinha sendo consolidada pelo STJ. Então, digno de admiração, digno da nossa reflexão. A gente vai ter, então, encontros para discutir a partir dessa provocação que agora está lançada, que com certeza vai fomentar o pensamento crítico, que é o objetivo do Clube da Leitura, que a gente saia, comece a pensar fora da caixinha, como disse o professor Flávio Romão, fora dos manuais, e comece a ver coisas de um ponto de vista crítico. E aí o professor Flávio nos dá uma luz no fim do túnel, né? Ele lança um certo otimismo, porque, embora tenha voltado ao status anterior, ele chegou a conseguir um resultado por um tempo, né? Então, quem sabe ele não consiga de novo, né? O livro está na segunda edição, né, Flávio? Por aí, na terceira ou quarta edição, novamente você, puxê, né? Consegue novamente uma mudança aí de paradigma na visão do STJ. Realmente, o entendimento moderno da pena, né, da sanção, seja no âmbito penal ou no âmbito do direito administrativo sancionador, atendendo a uma proporcionalidade de cada situação e a situação pessoal daquele agente que está sendo imputada o ilícito. Então, não podia ser mais oportuna a discussão, mais moderna, do que agora a provocação a nós lançada para o próximo encontro, para os próximos encontros, né? Tenho certeza que serão muito profícuos. Então é isso, um prazer, muito obrigada aqui, é muito interessante essa interação. Obrigado, professora Marilene. Professor Flávio Unes, agradeço mais uma vez sua presença aqui. Obrigado, com você ainda que à distância é sempre um prazer enorme.
Obrigado. Espero poder vê-lo ainda essa semana para a gente tratar de outros assuntos, mas agradeço demais a sua presença aqui. E acho que a gente vai dar início agora à parte mais burocrática, digamos assim, do nosso clube de leitura. Agradeço a sua presença. Obrigado, viu? Um abraço a todos, gente. Boa leitura e muito obrigado aí pelo convite. Até logo. Tchau. Bom dia, professor. Alexandre, a Flávia me falou que você vai cuidar da parte de organização geral, não é isso? Isso, Rodrigo. Ele já começou a cuidar, né? Já comecei, mandei aí no grupo, mandei aí para os alunos, se puderem ligar as câmeras, né, para a gente poder visualizar, ver o rosto de cada um e ajudar para facilitar. Isso. Aí, nesse primeiro momento, como nós temos poucos alunos presentes, se quiserem se apresentar também, falar de onde são rapidamente, em 1 minuto, seria interessante para a gente conhecer esses que estão aqui hoje com a gente. Posso começar? Pode, Júlio. Bom, eu sou sergipano, do estado que o Rodrigo adora, porque ele é baiano, então tem sempre uma rixa com ele. O Rodrigo é meu orientador do meu projeto final de TCC, estou no 10º semestre no IDP, já tive aí a oportunidade de compartilhar o Clube do Livro do Direito Administrativo do Medo com o professor Rodrigo, a professora Vládia, a professora Marilene e outros colegas do IDP. E aí estou disponível para que a gente possa ter mais essa oportunidade de debater com vocês uma nova obra e com outro enfoque e com uma motivação diferente, que foi a do Flávio, né, que é assim, o quanto o inquieta para poder fazer um projeto de pesquisa e confrontar com determinados paradigmas ou determinadas decisões, que é o que faz o advogado estar motivado e brigar por uma causa que o motiva a não só atender o seu próprio cliente, mas atender uma obra que depois vai servir de parâmetro para outros estudantes e outros professores. Então, assim, é mais uma oportunidade de poder estar no Clube do Livro com vocês e compartilhar a experiência com vocês. Legal, obrigado, Júlio. Camila, Jonathan, Rita. O pessoal está meio tímido, Alexandre. É assim Tô vendo mesmo. que tá meio tímido. Eu criei Depois um grupo. Saltando. Isso. Bom dia, gente. Eu vou abrir a câmera, mas eu estou aqui na função de mãe, acompanhando. Olha só, com guarda-chuva de princesa. Eu sou aluna do professor Rodrigo na optativa de Direito Administrativo Sancionador e recebi o convite do IDP sobre esse grupo de leitura, clube de leitura, e resolvi me inscrever para aprofundar mais no assunto de Direito Administrativo, que eu já vi há tempos atrás, quando eu iniciei a faculdade de Direito, e estamos aqui. Espero que o próximo encontro seja mais tranquilo para mim. Guarda-chuva lindo, viu, Camila? Pois é, professor. Eu tenho um igualzinho a esse aqui em casa, exatamente igual. Eu quero também. Não, a princesa deixou com a mãe aqui e está explorando aqui as ruas. Amanhã eu te mostro o meu. Combinado, professor. Felicidade tua, Camila, que teve aula com o Rodrigo em Direito Sancionador como optativa, né? A minha foi obrigatória mesmo, na pós. Então, você sabe que quando eu vejo que é optativa, eu até respiro assim, aliviada. É verdade. Mais porque, legal. Porque, olha, a turma... Deixa eu mostrar a princesa dona do guarda-chuva. Tá aqui, ó. Olha que gatinha, essa eu já conheço. A pequena já foi dormir. Então, estamos aí. Espero poder aproveitar muito esse clube de leitura e o tema também, que é bastante interessante. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Jonathan. Jonathan Melo, eu incorporo que você apareça.
Jonathan Mello, nós estamos sentindo a sua presença aqui. Fale com a gente, Jonathan. Eu enviei aí no chat a proposta do sprint. Serão quatro encontros além desse. O próximo encontro, onde nós vamos discutir a introdução e o capítulo 1, que são apenas 23 páginas, já é na próxima quinta-feira. Então, a gente tem uma semana aí para ler. Nossa, tá bem mais light do que o primeiro clube, né? Não é, Rodrigo? Aí, os próximos encontros serão sempre as primeiras quintas-feiras do mês. 7/10 serão capítulo 3, 53 páginas, teremos 3 semanas. Próximo encontro, 4/11, capítulos 4 e 5, 68 páginas, teremos 5 semanas. Encontro 4 de encerramento, dia 2/12, o capítulo 3 e conclusão, 29 páginas, onde o professor Flávio Nunes vai estar com a gente também para discutir sobre a nossa percepção sobre o livro. Se alguém tiver alguma dúvida... Eu tenho. O tempo. Qual vai ser o tempo que eu vou arrumar para ler? Não, eu acho que da meia-noite às 6 da manhã dá para ler, sair um pouco da cama, né? E lendo. Você mandou aonde essa programação? É um prazer. Mandei no chat. Mas no chat aqui do Zoom? Isso, no chat aqui do Zoom. Para mim não apareceu, não. Ô, Júlio, Camila, Jonathan, eu mandei também. Não apareceu para vocês? Não, o que apareceu aqui foi o convite do grupo de WhatsApp. Depois adorei esse guarda-chuva. Eu mandei para a Régia, desculpa. Foi para a Régia. Foi no privado. Pronto, agora mandei agora. E o convite do WhatsApp, Júlio, Camila e Jonathan, é para vocês entrarem lá no grupo, tá? De WhatsApp do encontro, do Clube de Leitura. Receberam agora? Sim, agora sim. Estamos 16/9. Tudo às 10 horas, né? Tudo às 10 horas. Não, está aqui às 9. Sugestão da primeira quinta de... não, 9 ou 19, né? Mas, na verdade, 10, vai ficar a gente vai decidir, mas me parece que o melhor horário seria esse da manhã, né? Isso. Deixa eu anotar aqui. Introdução e capítulo 1. Dia 2, dia 7/10. Acho que a professora Marilene perguntou os encontros vão ser de quanto tempo? Não, ela perguntou que hora que ela vai arrumar tempo para ela ler o livro. Ele perguntou se tinha alguma dúvida. Aí ela perguntou, tem uma dúvida. Onde é que eu vou arrumar tempo para... Os encontros vão ser de quanto tempo? Aqui no outro a gente tinha 30 minutos para debate. Vai ser no máximo, pela quantidade de inscritos, nós tivemos 41 inscritos. Pela quantidade, a gente vai limitar, pelo que a professora Vládia falou, a no máximo 45 minutos. Então, vai depender da participação, né? Hoje nós tivemos, no auge, 12 alunos. A gente vai fazer esse clube de leitura com 7, 8 pessoas. Eu também acho. 7, 8 pessoas. São 41 inscritos, porque todo mundo quer participar de tudo, mas clube mas de depois leitura... não consegue. Com leitura obrigatória, duvido que a gente tenha mais do que 8 pessoas aqui. Eu vou ficar surpreso, muito surpreso positivamente, se a gente tiver 9 pessoas aqui dentro. Hoje nós tivemos, eu acho que 9 alunos no auge. Posso dar uma sugestão, Alexandre? É que... Deve. Especificamente assim, no meu caso eu tenho aula na quinta-feira, de 8 às 9h40. Pode ser que outros alunos tenham a mesma questão. Se for em torno de 30 minutos, se pudesse ser em torno de 9h30 até as 10, talvez facilite a participação dos alunos que tenham aula. No meu caso, eu tenho aula de 8 às 9h40 na quinta, mas não tenho aula às 10, mas pode ser que tenha outros alunos que tenham aula às 10 também, né? A gente já fez vários encaixes para a gente definir esse horário.
Eu dou aula de 8 às 9h40. Se você tem aula, eu dou aula de 8 às 9h40. Então, eu acordo, eu tenho 8 horas da manhã, eu tenho que estar dando aula, eu tenho que estar tinindo com a cabeça fresca, tomando meu café, obviamente, para dar aula. Aí termina a aula, eu vou ali comer um ovo rapidinho e volto para cá. É isso mesmo, a vida é assim. Tá? Isso. Então, a minha sugestão é que se pudesse ser de 9h30 às 10, talvez facilitasse. Eu vou conversar com a professora Ô, infeliz, se eu 9h30 às 10, eu vou estar dando aula. Você quer que eu esteja dando aula e aqui? E aqui não tem como. É porque o horário está às 9, então às 9 é impossível. Não, é às 10. É às 10. Tá errado. Às 10? Não. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu sou do Mato Grosso do Sul e meu horário é 1 hora a menos, mas é às 10. Não, perfeito. Não, às 10 perfeito. É 9 no meu horário. Para mim, 10 está muito bom. Às 10 está perfeito. Não, ótimo. Deu tempo de eu acordar, deu tempo de eu enrolar na cama, deu tempo de eu tomar 3 xícaras de café para criar coragem, então tá bom. É que no texto... tempo perguntando de tempo. Amanheceu chovendo em Brasília? Nossa, tá horrivelmente seco e quente. Abriram as cancelas do inferno aqui. Mato Grosso do Sul amanheceu com chuva no estado todo. Graças a Deus. Flávio não, tá aí na mansão dele aí com a plantinha atrás. Olha que beleza. Vizinho do... Deixa pra lá. Aeroporto no quintal, bicho. Você viu, né? Tem aeroporto. Você viu? Tem aeroporto no quintal. Aeroporto. Eu coloquei um roteador agora aqui fora, meu filho. Só trabalho aqui fora. Olha, boa ideia, viu? Fazer a mesma coisa. Quer dizer, eu já faço um roteador muito, né? pesado. Eu tinha até o cabo de rede aqui fora, mas aí o cachorro comeu agora. Aí agora eu coloquei um roteador para ficar no alto. Eu já trabalhei até de dentro da piscina. Eu ponho o computador na beirada da piscina e fico ali trabalhando. Então ficou... Eu caí na piscina. Próximo encontro nosso... Deixa eu só me despedir aqui, que eu tenho que estar 11 horas, eu tenho que estar no começo da Asa Norte. Ainda vou tomar banho, me arrumar aqui, não sei como é que vai ser não, mas eu faço mágica. Gente, brigadão, viu? Beijo enorme. Bom ver vocês. Beijo, bom dia. Tchau. Então, até quinta, pessoal, às 10. Até quinta, às 10, nesse mesmo... Alexandre, eu já tô nesse grupo de WhatsApp que você mandou? Já sim. Já, tá. Já. Não, é que o meu computador não deixa eu abrir o WhatsApp, que é o computador do banco, ele tem umas restrições, ele não deixa. Não, já sim, professor. É aquele mesmo então, que está a Flávia, a Vládia, a Marilene, o Rodrigo, eu e o senhor. Já estamos todos lá. Então tá bom, tá ótimo. Tá. Então, perfeito. Bom dia, até a próxima quinta-feira para todos. Valeu, bom dia, pessoal. Obrigada, Alexandre. Obrigada pela colaboração e com a organização. Eu que agradeço. Até a próxima, Alexandre. Obrigadão. Tchau.